De repente, mãe, com Luana Borba. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, que segue nessa jornada fora do estúdio, mas a gente está hoje num lugar que é propício demais para o nosso tema de hoje. Nós estamos no Impact Hub, que é um centro de empreendedorismo de alto impacto, que está aqui para trabalhar as questões sociais também, recebendo muitas mães, muitos pais empreendedores, muita gente que está falando sobre os assuntos da atualidade. E por isso é o cenário perfeito para a gente trazer o tema do De Repente Mãe de hoje, que está voltado especialmente para você que tem filhos adolescentes ou que estão chegando na adolescência. O tema que está hypando entre os jovens e os pais é o comportamento dos adolescentes nas redes sociais. Será que você sabe realmente o que é que o seu filho faz na internet? Como ele se comporta? Será que é o mesmo tipo de personalidade, de perfil, de comportamento que você está acostumado a ver na sua casa? Tem uma série que está chamando a atenção no mundo inteiro chamada Adolescência. E a pergunta que eu te faço agora é: já assistiu? O que você achou dela? Nós convidamos hoje 4 mães que já assistiram a essa série do Netflix. Eu assisti também, fiquei bastante impactada e por isso chamamos também uma psicóloga para nos ajudar. E por falar nas redes sociais, que é a temática principal da série Adolescência, eu quero também aproveitar para convidar você de casa a acessar as nossas redes sociais, onde a gente está sempre falando dos assuntos da semana, perguntando a sua opinião, fazendo enquetes, enfim. Participa com a gente, que é muito importante usar a rede social da maneira adequada para a gente crescer junto, compartilhando conhecimento. Então aproveita já para seguir a gente. E aí, vou apresentar para vocês, porque a gente bateu um papo nos bastidores, eu já fiquei muito impressionada, porque eu vou aprender muito com essas mães de hoje aqui. Suziane, seja muito bem-vinda ao nosso De Repente Mãe, mãe de 2 e que já enfrentou, inclusive, grandes obstáculos e adversidades por causa dessa tecnologia, que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão perigosa, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom a gente poder compartilhar um pouco disso, que a gente vai trazendo esses detalhes para você de casa. A Patrícia, mãe de 2 meninas também, a Isabel e a Abigail. Inclusive, a Abigail de 15 anos não tem celular ainda, né? Isso. Não Como tem que você celular. conseguiu isso? Já você conta pra gente. A Vanessa, que tem a Ana Letícia e a Alice. Mas a Alice, será que vai dar mais trabalho que a Letícia? Tá aparecendo. Olha, porque a Letícia tem 13. A Alice tem 7 anos. A gente vai falar também sobre essa diferença de idade e o uso das redes sociais. E a Viviane, que tem a Hannah com 15 anos, mas super monitorada. Com certeza, sempre. Gente, preciso muito aprender sobre isso. E a Ana Vitória, que está com a gente em vários episódios, De Repente Mãe, dando um parecer sobre o ponto de vista da psicologia. E hoje a gente vai precisar muito de você, Ana, porque essa série, ela impacta... Você assistiu também, né? Sim, com certeza. Ela impactou muita gente. E você, que tem inclusive especialidade em saúde mental de crianças e adolescentes, imagino que esteja sentindo isso também no teu consultório. Sim. Tem muitos menores buscando se entender nesse universo da internet que é tão nebuloso às vezes. A rede social em si, a internet, ela é bem complicada porque é quase uma terra sem lei, né? Como algumas pessoas falam. Mas ela também traz grandes ganhos para a gente. Então, muitos adolescentes procuram entender sobre transtornos mentais, sobre algumas demandas que eles estão sentindo e não entendem. Às vezes, algumas pessoas não têm um ambiente realmente seguro em casa e descobrem isso pela rede social, né? Que antigamente a gente via muito as palestras na escola, né? Quando ia em algum assunto específico, e aí as crianças ouviam aquela demanda, né, aquele assunto, e procuravam um pedagogo, um psicólogo da própria escola, um professor que gostava muito. E hoje a rede social, ela cumpre um pouco esse papel também de conscientizar e de trazer um pouco de informação. Mas é perigoso, né? Porque quem nunca recorreu ao Dr. Google para alguma coisa? E para essas questões que são mais delicadas, infelizmente, também, né? É bem complicado, porque é aí que entra também um pouco do monitoramento da família, né? Não digo só dos pais, mas das outras pessoas que entram como responsáveis também nesse ambiente da casa, da criança. Então vamos começar a entender, Viviane. Você disse que consegue monitorar a Hannah. Sim. E aí eu fiquei muito curiosa. Conta pra gente como é que você monitora. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Você acha que você monitora mesmo?
Sim. Qual é o teu segredo? Quando a Hannah teve celular com 12 anos de idade. E aí, no momento que a gente comprou o celular, já colocamos lá um aplicativo chamado Family Link. E aí Opa, anota aí, hein, gente, é importante. Dica o boa. Family Link, e aí eu coloquei no meu e no dela. E automaticamente o aplicativo já bloqueia tudo o que não é para a idade dela, que no caso era 12 anos, quando eu comprei o celular dela. Aí ele bloqueou e aí só desbloqueia se eu permitir. Então, hoje, Ela ainda usa o Family Link, Hoje. mesmo com 15. mesmo com 15 anos, ela só é desbloqueada o WhatsApp, que é para a gente se comunicar. Mas olha, uma situação que aconteceu com a Hannah. Ela bloqueada, então tudo que acontece com ela automaticamente chega para mim. Hannah instalou o joguinho tal, Hannah fez isso, Hannah recebeu um Pix, Hannah tá Nossa. na escola, Hannah tá na igreja, Hannah tá em casa, tudo ele envia informações. E aí eu tava em casa, não, tava em uma consulta, quando eu vi, chegou uma mensagem assim, Hannah instalou o Instagram. Aí eu, como? Que Nossa. o aplicativo é bloqueado, como que ela instalou? Aí eu mantive a calma e esperei ela chegar. Mantive a calma, isso é importante. Aí ela chegou, eu falei, filha, deixa eu ver seu celular. Aí ela pegou, aí ela falou, o que foi, mãe? Eu falei, você instalou o Instagram e aqui chegou outra mensagem dizendo que você desinstalou. Aí ela falou, mãe, não fui eu. Eu tenho uma amiga na escola, ela pediu meu celular para fazer um trabalho, eu dei, ela pegou o celular, ela burlou o aplicativo que a senhora colocou para mim no meu Nossa. celular e instalou o Instagram, usou, ela tem mais de 2 redes sociais em cada, sei lá, no Instagram, no Facebook, ela tem várias redes sociais, e aí ela acessou todas elas e depois ela desinstalou. E ela foi lá comigo e falou, Hannah, se você quiser, eu lhe ensino como é que você burla o aplicativo, e aí a sua mãe não Nossa. precisa saber. Aí, olha a importância dos nossos filhos ter o temor, tanto nosso quanto de Deus, né? E aí ela falou assim, olha, deixa eu te falar, você fez muito errado em ter instalado, a minha mãe já viu que você instalou lá, ela já viu lá no celular dela, eu também não quero saber como é que burla o aplicativo, eu não quero saber, porque, primeiro, eu não vou ficar só de castigo, eu vou perder o meu telefone, eu acabei de ganhar, então parou Olha. por aqui. E ela me explicou o que aconteceu. Você falou isso pra ela? Falei, então pronto. E esse aplicativo, ele é muito bom. Eu gosto muito. Aí ela falou, mãe, tá na hora já de tirar o Family Link? Eu já tenho 15 anos. Falei, agora que vai ser mesmo? E Você pretende usar até que idade? eu pensei até 18. Eu tirei. E aí ela não tem redes sociais, né? E se ela quiser acompanhar, ela pega o meu, olha. E aí eu falei, filha, você já quer rede social? Perguntei dela, né? Ela disse assim, não, mãe, ainda não tá na hora pra mim. Ela mesma tem essa consciência. Gente, isso é muito interessante. Patrícia, você falou que tem mais ou menos essa situação com a tua filha mais nova, né? Que ela não tem, ela tem 15 anos, não tem celular, mas ela tem uma certa consciência de que ela não Sim. tem condições de ter um celular ainda. Sim, no começo, quando ela estava com uns 12, 13 anos, ela queria, claro, para poder participar, né, da turma. Mas a gente sempre conversou com ela e ela viu também outros exemplos, até perto de nós, do mau uso, né, do celular, coisas ruins que aconteceram. Então ela ficou meio com essa consciência mesmo. Ela fala, não, eu não quero celular. E ela também falou das redes, né? Ela fala, não, mãe, eu nem quero redes também. Para quê? Eu preciso só do WhatsApp, ela fala, né? Ana, como é que a gente pode traduzir esse impacto que o celular traz para um adolescente? Porque, assim, muito se fala que tem a iluminação dos jogos, aquela coisa que A luz já vai estar azul. atraindo você, Uhum. mas por que e não só para os adolescentes, porque eu também tem hora que eu me perco ali vendo a rede social, atualização de todo mundo. Por que a gente desenvolve essa fissura pela atualização da rede social? A gente está num mundo muito rápido, então tudo tem que ser muito rápido, as informações têm que vir rápido. Se a gente não está sabendo do que está acontecendo lá fora, por exemplo, agora na gravação ninguém está com celular, mas o mundo está acontecendo, as notícias estão, né, acontecendo, e para os adolescentes é muito mais impactante, né, porque eles querem estar sabendo de tudo, estar ligado em tudo. Agora, Suzane, você comentou comigo que você tem uma experiência que te mostrou comportamentos completamente diferentes antes e depois do celular. O que mudou na tua percepção dos teus filhos? A minha mais velha, ela teve celular com 12 anos, porque nós precisamos viajar e meu marido julgou necessário que ela ficasse para a gente ter um contato.
Mas ela sempre teve telas. Eu estava lembrando aqui, enquanto todas falavam, mas na época dela era DVD, então era meio que controlado, né? Então ela assistia aquilo que nós permitimos ela assistir, mas ela sempre teve esse acesso. Percebendo agora todas falando, então ela teve esse acesso fácil à TV. Mas celular ela só teve aos 12. Mas o meu pequeno, que foi o que eu estava compartilhando com você, que também foi mais impactante, que ele não tem celular até hoje, mas quando eu precisei, eu decidi junto com meu marido sair do trabalho para cuidar das crianças. E eu em casa, eu trabalhava desde os 17 anos, não sabia muito bem como me organizar e como fazer tudo. Então, acho que como toda mãe, usei a TV, tablet, celular como uma ajuda. E eu percebi que com o tempo, meu filho já tinha 3 anos, já estava usando óculos, usava 2 graus. E eu percebi certos comportamentos nele, né? Comportamentos agressivos, ele batia a cabeça. Com 3 anos de idade? Com 3 anos, 4, ele batia a cabeça, ele imitava, né, jogos, ele irritado, muito irritado, muito irritado. E isso era o que mais me chamava a atenção. E eu conversando com meu marido, eu dizia para ele, tem alguma coisa errada, não é normal, esse comportamento não é normal. E eu comentei com você que certo dia eu estava ali lavando a louça e eu escutei, ele estava intertido na TV. Não é nem intertido, gente, eles ficam hipnotizados. Ele estava muito, e ele assistia a TV muito próximo. Ele ficava ali, muito próximo da TV, e nesse dia ele estava desse jeito. E eu olhava para ele e ficava, e eu escutei uma voz, desliga a TV. Aí eu, não faz sentido. E eu olhava para ele estava tão quietinho, e eu estava ali atarefada, mas eu ouvi a voz, desliguei a TV, e foi a partir dali que eu percebi o quão prejudicial era tudo isso, porque ele teve crises de abstinência. Olha, isso é muito sério para a gente falar, até porque uma coisa que a gente diz desde o princípio do De Repente Mãe, aqui a gente só não abre espaço para julgamento. Uhum. E é uma realidade de muitas mães. Sim. A gente ter que recorrer a uma tela em algum momento. Não que a gente acredite que isso é maravilhoso, tem mães que acreditam, e cada um com a sua escolha. Mas mesmo quem não aposta em telas como sendo uma boa opção para os filhos, em algum momento acaba recorrendo a esse auxílio. Mas, gente, é impressionante. Olha, o Vinícius está com 6 anos. E aí ele não joga, ele não tem acesso ao celular, ele joga só. Mas presta atenção, na televisão ele acessa o YouTube. E aí ele já descobriu que se ele entrar pelo perfil do pai, ele acessa jogos, que ele não vai poder jogar, mas ele vê vídeos de outras pessoas jogando. Aí ele pega a almofada e fica ali dirigindo o carro. E aí, um dia eu falei para ele, filho, acabou. E eu senti ele nessa crise de abstinência. E para você foi muito rápido notar isso, né? Porque ele chorou, gritou. Sim, mas assim, não foi fácil retirar tudo, né, de uma vez. Até porque, como eu estava explicando, eu percebi isso, mas o pai ficou um pouco relutante. Então, ao mesmo tempo que eu tirava, ele colocava, dava acesso à TV. Mas foi uma conversa entre eu e ele que nós acordamos que iríamos fazer uma semana sem telas para perceber o comportamento dele. E foi uma semana bem difícil, porque eram crises de choro, de gritaria, de se jogar no chão. Gente, é terrível. É como se fosse uma droga. Doutora, mesmo. como é que funciona isso na mente de uma criança? Porque a gente estava falando muito de adolescente, mas aí no caso dela com 3 anos. É como uma crise de abstinência mesmo? A gente está falando aqui meio sem ter conhecimento de causa. É isso? É mais ou menos uma crise de abstinência. Dentro da psicologia, na TCC principalmente, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala O que é TCC? É a terapia cognitivo-comportamental. Então, quando a gente aprende algum comportamento, que a gente faz uma repetição, né? Cria um padrão ali de comportamento. Talvez o padrão de comportamento dele seja ficar na frente da TV e assistir a televisão. Tem vários estímulos ali. Estímulos visuais, sonoros,
tem uma liberação de dopamina ali, né? É uma felicidade receber aqueles estímulos. E hoje em dia a gente sabe também que quando as pessoas que produzem, né, esse material visual, audiovisual, enfim, eles sabem exatamente como chamar a atenção de uma criança. Exatamente. Então, quais são as cores que são legais, quais são prende, os sons que vão chamar a atenção, qual é uma bolinha pulando, é alguém, uma explosão, um efeito sonoro, enfim. Eles sabem exatamente como prender aquela atenção. Sim. E é por isso que uma criança, às vezes, quando está na frente da TV, ela fica vidrada, ela fica concentrada ali naquele momento e dá essa sensação de que ela está realmente dentro daquele universo, está hipnotizado. Quanto menor a criança, a televisão parece ser maior também. Então, parece que ela realmente está no dentro outro daquele universo, jogo, né? está dentro da televisão. A gente fala como se fosse uma expressão, mas de fato ela se sente nesse local de estar dentro daquela situação. E como eles ficam tão vidrados, né? E se for uma questão de ser repetidamente feita, eles têm a necessidade de ter aquilo ali como fonte de prazer. Então aquilo ali traz a felicidade para ele naquele momento. E não precisa de muito tempo para esse vício, digamos assim, né? É um padrão. Então, assim como a gente, em algum momento, precisa, por exemplo, trocar de emprego e precisa acordar 6 horas da manhã. Depois de 1 semana, 2 semanas, a gente está acostumado a acordar naquele horário e ir trabalhar. Então, imagina para uma criança que está ali moldando ainda, né, os comportamentos e tudo mais. Para eles é muito mais fácil de fixar em um comportamento. Criar esse Inclusive, hábito, né? Criar um hábito. E assim, Inclusive, eu perguntei nas redes sociais qual é o seu maior desafio para supervisionar o seu filho nas redes sociais. E aí teve uma resposta muito ligada a isso, que diz aqui, olha, a Maísa disse a quantidade de conteúdos que são criados para atrair crianças e adolescentes sem nenhuma lei. Não tem nada que regulamente isso e que diga, a partir daqui você já pode, de repente, tornar isso um comportamento repetitivo para uma criança, então é, sem dúvida, um grande desafio. A Lorena Micaeli disse que a maior dificuldade para ela é o tempo. A Ana Paula disse, não dou celular. A Fonseca disse, filtrar conteúdos. Muito bem. Patrícia, você filtra conteúdos? Como? Com certeza. A gente conversa muito em casa a respeito de... Começa com as pesquisas da escola, por exemplo. Você não utiliza qualquer fonte para as pesquisas. Você tem que utilizar as fontes pertinentes àquele assunto, um especialista, por exemplo. Então, tem conteúdos que elas não são maduras ainda para absorver. Então, a gente conversa muito em casa sobre isso. Então, começa antes de estar diante de uma tela, né? Exatamente. Agora, Vanessa, você também tem essa batalha dentro de casa, né? De Sim. como conseguir gerenciar esse conteúdo. Como que você faz? Que estratégia você usa? Então, nós conversamos com a mais velha, né? Falamos que ela não ia ter mais o celular, porque nós tivemos, né, que dar aos 10 anos, por conta, né, da escola, do curso, para se comunicar quando terminasse, algo do tipo. Só que a gente viu a mudança no comportamento, na comunhão, ela não estava mais ali junto com a gente, né, no mesmo ambiente, conversando, distraindo. Não tinha mais aquele abraço, aquela conversa entre pai e mãe, né? E hoje ela já tem 13 anos, então já está numa adolescência ali, então é muito influenciada. Então ela não tinha celular até os 10 anos. A pequena de 7 anos não tem tablet, não tem celular. Mas ela falou, eu vou aprender a ler para ver o que a Ana Letícia está conversando. A pequena. Sim. Todo mundo fica... Beija, assim, Ou seja, a ferramenta é a pequena, né? Ela A monitora. ferramenta de A monitor. Rita é muito boa. Ela falou, ela disse, eu vou aprender a ler, mamãe, Vou treinar a Maria Cibele. Olha aí, eu pega a dica. ler o que a Ana Letícia está conversando, com quem ela está conversando. E então, ela não sabia ler. Mas antes de eu tirar o celular, ela falava. Ela está conversando com um amiguinho, ele mandou um áudio assim. Mas você, quando pega o celular dela, você vai ver as conversas dela? Todas. Só que eu só conseguia ver as mensagens dela quando eu pegava o celular de surpresa. Que não dava tempo de apagar, porque elas têm agora essa. Elas conversam e apagam, conversam e apagam. E o modo temporário do Instagram, que agora eles não conversam por WhatsApp. É muito difícil, não existe mais grupinho, não. É tudo pelo Instagram.
entendeu? Olha, eu tô aprendendo. E uma É. coisa que a gente faz em casa é a questão de senha. Ninguém tem senha secreta. Sim, também, lá não tinha. Então, Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a senha Sim. de Todo todo mundo. mundo. De repente, mãe, hoje falando sobre o comportamento dos adolescentes nas redes sociais. Porque sim, existe aplicativo, existe monitoramento que os pais fazem ou acham que estão fazendo, porque a gente quer acreditar e precisa acreditar que está conseguindo fazer esse monitoramento real, mas eles têm artifícios, como por exemplo, uso de emojis. Você, quando olha para essa imagem, vê o quê? Um comprimido. E nessa imagem? Feijões inocentes. Quem assistiu a série Adolescência do Netflix começou a se questionar: será que esses emojis são tão inocentes assim? Vocês sabiam o significado desses emojis? Até antes da série, não. Até antes da série, não. Já tinham visto? O do feijão pra mim foi novidade. É. Eu até tive que fazer uma colinha aqui, gente, porque é muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Olha, os feijões são usados pelos chamados incels. Vocês tinham ouvido falar em incel antes da Nunca, série? Não. Você já ouviu falar em incel? Inclusive, a gente fez também uma enquete, perguntamos, incel e red pill. E aí, 15% das pessoas que participaram da enquete disseram que já ouviram falar e sabiam o significado. 15% apenas. 22% disseram que já tinham ouvido falar, mas não sabiam o que significava. E 63% nem tinham ouvido falar. Gente, só para você saber, você de casa, a pílula vermelha é o red pill, que é um símbolo para um grupo que prega que os homens estão sendo manipulados pelas mulheres. Então, fala muito de misoginia, que as mulheres manipulam, enfim. Isso é muito perigoso. Está retratado na série também. Os feijõezinhos são usados pelos chamados incels, que são os meninos que não conseguem namorar, têm dificuldade, ainda que queiram, e aí também desenvolvem comportamentos que são misóginos. Culpam as mulheres por isso, por não conseguirem manter esses relacionamentos. Eu vou mostrar agora um card que eu acho que vocês vão saber o que é. Será? Vou pegar aqui para vocês. Muitos corações bonitos. Sim. Cada um com Você manda que significado. coração pro seu esposo? É. Eu só mando o vermelho. Ótimo. Doutora, eu vim descobrir agora que tem outros significados. Você Sim. conhece o significado de cada um? Alguém arrisca dizer? Não. Eu sei Não, que o amarelo é cada um. friend zone, né? O amarelo é friend zone. Doutora, pode ajudar a gente? Então, é muito interessante falar sobre os símbolos que a série traz, porque a gente vai aprendendo, eu inclusive também dentro do consultório vou aprendendo todas as sessões uma coisa nova. Então, a série traz esse assunto de que os símbolos, né, cada emoji, na verdade, tem um significado diferente. O coração vermelho é de amor, o coração amarelo é da friend zone. Aí vem o rosa como carinho, o amarelo como interesses e o laranja é o apoio entre os amigos. Agora, Uau. POS. Só o que a gente faz depois da graduação. É isso. Não, isso aqui eles digitam quando a gente está olhando aqui por trás da Exatamente. cabeça. Que é para dizer, o pai está olhando por cima dos ombros. Então, se você observar isso nas mensagens dos seus filhos, cuidado, Eles atenção. têm uma linguagem própria. É uma né? linguagem própria. Agora, eu preciso falar de um assunto que é muito preocupante também com crianças. Uau. Esse é novo. Vocês já ouviram? Sabem o que significa? Não. Até para as mães que já viram a série fica difícil. A bola de futebol americano significa desejo por menor de idade. Que horror. E essas frases nos comentários? Vocês leem os comentários dos filhos de vocês? Sim. Sim. E o que comentam nas fotos dos filhos de vocês? Também. Eu leio. Então fiquem atentos a essas frases. Perdoe, pequena. Errei, fui Raulzito. São comentários que pedófilos ou pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo, ainda que não tenham feito nada, mas mostraram interesse naquela foto. E isso é importante que os pais fiquem atentos também. E aí, letras e números. Já ouviram falar? Também não. Também não.
Todas se calaram. Sabe por quê? Infelizmente, eu estou mostrando aqui, revelando alguns códigos, e infelizmente vão surgir outros, e outros, e outros, porque eles vão adaptando as comunicações. Por isso que é importante a gente entender que é um universo vivo, é um sistema altamente vivo e veloz. E por isso que é importante que a comunicação com seu filho ela seja clara, para que você consiga acompanhar a evolução. Olha, esses números, P91, P999, pais estão assistindo. E aí tem outros que a gente nem trouxe aqui como CD9, os pais estão por perto. O 100zinho, parece que tá top, tá 100, é aquele 20-80, 80-20. Quer dizer, as mulheres, as meninas escolhem um pequeno grupo de meninos apenas. E isso vai desenvolvendo também esse sentimento de misoginia entre os garotos. E é importante a gente falar sobre isso, porque o que as crianças veem em casa e aprendem com os pais pelo exemplo pode trazer uma transformação para, infelizmente, essa confusão que a internet se tornou. E aí, doutora, ajuda a gente, eu sei que a sua especialidade é com adolescentes, mas nós, mães de crianças e adolescentes, como que nós podemos trazer clareza sobre isso na conversa com os nossos filhos, sem assustar? Porque às vezes a gente até fica com medo, né? Eu vou estar ensinando uma coisa nova que eles nem precisariam aprender agora. Como fazer essa abordagem? Acho que, acima de tudo, o principal é ter esse ambiente aberto para o diálogo. Então, vocês estarem cientes de que a conversa é o melhor instrumento a ser usado nesse momento. Então, quando a gente tem um espaço seguro para ter uma conversa com o nosso filho, é importante porque ele vai sentir a segurança de vir conversar com você. Então, se ele está passando por uma dificuldade, ou se ele descobriu uma coisa nova, ou vai te ensinar sobre um símbolo novo também, é importante que ele tenha essa confiança em você. Se ele já vê que ele vai conversar contigo e você já vem brigar com ele, ele vai ter aquela resistência de vir conversar. Sim. Ele vai procurar outros locais para conversar, outros amiguinhos. E aí a gente não sabe também se esse amiguinho está ensinando uma coisa legal ou não, ou se aquela outra pessoa é mais velha e tem uma responsabilidade de ensinar uma coisa que está sendo correta ou não. Então, o maior instrumento que a gente tem que ter é essa abertura para o diálogo, que é o mais importante. Quando a gente tem essa confiança com os nossos filhos, adolescentes, e às vezes a gente com o papel de tia, de prima também pode, né, suprir esse papel de conversar, de ser um responsável, é importante que eles entendam que tá tudo bem conversar e ter dúvidas também. Então, às vezes eles realmente vêm com uma dúvida genuína, que pra gente é uma coisa chocante, e ele não sabe o que é. Ele quer entender sobre o que é aquilo. E a gente vive num mundo assim, das redes sociais, que é uma terra sem lei, e que nem sempre, né? A gente não tá 100% ali em cima. Então, às vezes sim, a gente vai chegar, a gente tem a obrigação, na verdade, de chegar primeiro com a informação. Então, eu penso que hoje em dia não existe mais ainda não é hora da gente falar sobre isso. Todo tempo é hora. A gente tem que ser a primeira a falar. Se eu quero que meu filho tenha conceitos corretos a respeito de assuntos importantes, eu preciso chegar primeiro. Eu não posso esperar ele perguntar ou ele ficar numa certa idade para eu poder conversar com ele sobre aquele assunto. Porque antigamente era assim, né? Antigamente era muito assim. Esperava a idade certa. A mãe ficava com medo de falar, né? A minha mais velha já conseguiu. Pois é, no teu caso são idades muito distantes, né? E aí como é que você lida com isso? Vai uniformizando logo e trazendo a mais nova para a conversa? Não. Com a mais velha a gente sempre, eu e meu esposo, né? A gente pega ali no quarto, no momento que agora como não tem mais celular, a gente tem mais conexão, né? Mais comunicação. Então a gente começa a conversar, não, filha, é isso que é o certo, né? Isso aqui no momento ela, não, mãe, porque tem meninas que têm medo de falar para os pais, para as mães, porque vão brigar, vão bater. E eu consigo falar para a senhora. Então isso aí eu acho que eu já consegui, né? Dela, que é a confiança. De ela ter a coragem de falar para mim realmente. Ela já falou várias coisas assim que eu fiquei, nossa, filha, mas não pode. Aí ela, não, mãe, mas eu falei para a fulana, né, para minha colega que não podia. E, tipo assim, querendo ou não, vai ter umas que vão, não precisa contar para tua mãe. Se eu contar, ela não vai deixar. Mas ela, graças a Deus, praticamente eu digo que tudo ela me conta. Aí, vocês três são mães de 2, eu também sou mãe de 2. Mãe de 1, de uma menina.
é mais delicado, porque imagino que a proteção também seja redobrada, né? Eu Ou acho- não? Eu acho que é mais fácil ser de uma. Porque tu tem toda ali, tudo que tu tem é para ela ali. Então, Mas você acha que você é mais super protetora por ser só uma? eu acho que eu não sou tão super protetora. Eu acho mais o pai. O pai dela é mais protetorzão, assim, ele quer saber de tudo, assim. Eu não, já sou mais tranquila, até mesmo porque a gente tem uma conversa muito aberta, né? Ela conta mais pra você ou pra ele? Mais para mim, com certeza. Sempre ela conta mais para mim. E a Patrícia falou algo importante, que a gente tem que chegar primeiro, né, neles. Mas olha só, quando eles vêm te perguntar, eles já sabem, ó, É. entendeu? isso. Se ele vê te perguntar, tu já passou batida. É. Porque já fez a ele já pesquisa tá lá ali, atrás, já já, Já, conversou. alguém já comentou. Ele já tá PH dele, só quer Isso. saber qual é a tua opinião É. mesmo. E entendeu? às vezes até para saber a nossa reação. exatamente. É interessante quando eles chegam com você, pelo menos a minha mais velha, e toca num assunto e eu demonstro já saber sobre aquilo. Ela, nossa, a senhora já sabia isso? E ela fica impressionada. O fato de sermos mães e chegar primeiro é que nós temos que estar antenadas realmente com o que está acontecendo, como você falou. É um sistema vivo. E assim, entregar um celular para um filho é entregar uma arma, Exato. né? E você Nossa, que forte, mas é isso mesmo. é uma arma, é porque uma arma. você não sabe com quem ele está se relacionando, sobre o que ele está falando. Eu tenho uma brincadeira lá em casa, a minha filha até falou, não comenta. Mas é que ela falou, ela está no quarto, ela tem 18 anos. E ela tem notebook, celular, porque ela está na faculdade. E eu entro e, não mexe nada, mão para cima, deixa que eu pego. E eu pego o celular e vou ver o celular. Ela tem 18 anos. Mas eu acredito que muito foi essa conexão que a gente criou desde os primeiros problemas, porque ela apresentou ali quando ela teve celular. Eu estava comentando com você que ela era uma pessoa antes do celular e outra totalmente diferente depois. Mas essa conexão que nós criamos nos deu essa liberdade. E hoje ela ri quando eu faço isso. Ela pode pegar o que quiser. E o meu filho, vendo isso, ele não cobra tanto o fato de querer. Ele comenta, eu falo, filho, e aí, só você não tem celular na escola? Ele, só eu que não tenho celular. Ele, uau, que Já é de fantástico. boa, né? Uma criança quietinha, um adolescente que vive no quarto, que não dá trabalho, que tem boas notas. Será que sempre está tudo ok com um perfil assim? Quem assistiu à série Adolescência percebeu que pode não estar ok. E a gente está hoje no De Repente Mãe, conversando com mães e realidades enfrentadas dentro de casas com adolescentes reais que têm o celular ou que já tiveram que perder esse celular pelo mau uso, para entender como é que deve ser essa relação para que a gente consiga levar esses adolescentes para um comportamento mais seguro nas redes sociais. Nós fizemos uma pergunta nas redes sociais do De Repente Mãe, que eu aconselho você a seguir, porque a gente só fala de coisas boas para você trazer bons comportamentos para sua casa e para suas crias. E a pergunta foi a seguinte: sabe o que seu filho faz ou diz na internet? 42% disseram que sim. 58% disseram que não. Pergunta rápida e objetiva. Suziane, sabe o que seus filhos fazem na internet? Sei. Respondeu até rápido. O Firme. mais importante de saber é entender o que eles estão falando, né? Faltou essa questão na pesquisa. Patrícia, Isso é uma coisa bem complicada, porque, como a Vanessa falou, que eles apagam, né? Eu Sim. tive esse problema com a minha mais velha. Ela apagava realmente, e na época não tinha, porque agora você apaga, tem como apagar aquela mensagem apagada, né? Sim. Antes não tinha. Então eu falava, por que você apagou a mensagem? Eu perguntava. Ah, não, e dava aquela desculpa. Então, eles não têm responsabilidade ainda, eles mesmos não sabiam como administrar essa conversa. Por exemplo, não usam certas palavras em casa, mas na rede social rola Totalmente. você palavras notou isso? assim, Que na frente era uma coisa e Sim. no mundo virtual era outra? Com certeza. Quando eu tomei de sopetão o celular da mão, que eu fui ler, eu fiquei, meu Deus, essa é minha filha? Não acredito. Vem cá, isso é você.
Ai, por ali Não tô ficou. preparada pra isso. Sério, foi assim, impactante, porque eu não imaginava que na minha frente ele era uma pessoa bem calma, sabe, respeitadora. E através, né, atrás das telas, ela era uma pessoa ignorante, falava palavras horríveis. Eu digo, não, vem aqui, meu esposo, vamos conversar. Nossa. E aí a gente decidiu, tiramos o celular. E hoje ela não pergunta quando nós vamos dar, nós vamos devolver. E tá de boa, não tem ficado chateada. E não somente a questão do comportamento agressivo, Sim. né, ou não, mas você percebeu também que eles escrevem errado? Escrevem errado. aí- Abreveia tudo. abreveia E aí tudo. você fica, não, Código. não é porque você tá na rede social que você vai falar errado. Sim. Você não é assim, você estuda, você conhece a língua Exatamente. portuguesa. Mais um Escreva, ponto a observar. Escreva corretamente. Eu exijo Isso, que não, elas porque a gente está escrevam conversando aqui a corretamente. linguagem da internet. Não, mas quando Não. você for fazer a sua Mas redação, você vai querer fazer isso porque o seu cérebro já está Exatamente. preparado para isso. Mas vocês Exatamente. sabiam que existe aplicativo para ver as mensagens que foram apagadas? Uau! Opa! Eu ia Anote chegar aí. nesse ponto agora, porque nas participações que nós tivemos na nossa enquete, nas nossas perguntas, participou Mota Rod, meu marido, participou assim, qual a dificuldade, o maior desafio para supervisionar seu filho nas redes sociais? Ele falou, encontrar as ferramentas certas para realizar a supervisão. Aí eu já ia passar para... Vamos começar com calma, aguenta aí. Vivi, lembra pra gente, qual é o aplicativo que você usa hoje que para você é o sucesso? Family Link. Bastou, é uma figurinha de uma pipa, uma pipazinha verdinha ali. Baixou esse aplicativo, você tem acesso E a tem tudo. para os dois sistemas, né? Doutora, para a gente finalizar, o que a gente pode trazer de alerta para os pais? Não deixe passar batido o quê? Tenha em mente com seu adolescente, né, com sua criança também, porque a gente já começa desde pequenininho, o que você quer ensinar para essa criança como ser humano. Então, você quer que ele seja uma boa pessoa, que respeite as outras pessoas, que não faça comentários maldosos, que desses comentários maldosos, né, xingamentos, vem aí as questões do bullying, né, de agressões, Cyberbullying. de outras coisas e que podem, né, se transformar em transtornos também. Ficar alerta nisso, sempre nessa questão de códigos, querendo ou não, a gente sempre tem que estar estudando. Então, não só o psicólogo que trabalha com a criança tem que estudar, mas os pais têm que estudar também. E ficar alerta. É importante a gente explicar o motivo das coisas e não simplesmente falar, você tem que estudar porque tem que estudar, ou você não vai ter celular porque não vai ter celular. Você não vai ter celular porque agora não é o momento. Você não vai ter celular porque agora você só precisa se comunicar comigo de tal jeito. Então, depois, daqui a um tempo, a gente conversa de novo sobre o celular. Então, explicar o motivo e eles entenderem o que está acontecendo é importante antes de ter uma proibição. Que aí vem aquele problema de criar uma barreira. E aí acaba que o nosso filho, nossa filha não vira mais aquele companheiro ali, né? Ele vê o pai e a mãe como algo negativo. Gente, a gente poderia passar aqui o domingo inteiro falando sobre esse assunto. O nosso tempo na TV é curto, mas eu vou fazer um combinado com você. A gente vai colocar trechos que a gente está tendo a nossa conversa aqui, ou seja, estender essa conversa na internet. Vamos colocar aqui o nosso canal no YouTube para você acessar e ver outros depoimentos, outras informações importantes que vão te ajudar a se conectar com o seu filho, com a sua filha, seja criança ou já adolescente, mas o importante é que você deixe esse canal aberto e fique com a gente todo domingo, que nós trazemos sempre assuntos assim, para melhorar a sua comunicação dentro de casa, dentro da sua família. Para você, uma ótima semana. Obrigada a vocês todas por compartilhar essa experiência tão enriquecedora com a gente. Obrigada, Impact Hub, por nos receber, porque eu acho que, assim, assunto que impacta a vida das pessoas, a gente precisa realmente trazer à tona e falar. Obrigada por nos acolherem aqui nesse espaço tão gostoso e para você, uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. E você pensou que tinha acabado, né? Porque na televisão o nosso tempo é mais enxuto, mas na internet a gente tem o tempo que a gente quiser e que precisar. E esse é um tema que a gente precisa falar mais, até porque eu estou aprendendo muito com essas mães todas, afinal de contas ainda sou mãe de criança. Não cheguei na adolescência ainda, mas a adolescência ela traz muitos novos desafios. E não só para dentro de casa,
mas vocês estavam comentando que a família também pressiona para o uso do celular. Sim, Como é isso? é Quem bem me difícil. explica? É É Ó, muito difícil, porque... Todas enfrentam isso. Sim, Então, todas eu já Ou sei que meu dia vai enfrentaram, chegar. né? vai chegar. Se prepare. É assim, por que não dá o celular para criança? Todo mundo tem. Poxa, não tá fazendo nada. Olha, tu precisa se comunicar com ela. Como é que tu vai conversar com ela? Não, isso aí não tem nada agressivo, olha, é só um desenho, sabe? Aquela Nossa. coisa, você tem que dar. Eu digo, não, eu vou dar quando ela tiver tantos anos, eu vou dar Não faça isso. E eu já falei pra minha mãe, não e quando a faça vovó isso. dá escondido. Exatamente, No ainda tem essa. aniversário. A vovó, o vovô. Eita. Eu não passei por isso, graças a Deus, mas eu recebo gente reclamando. O que eu Sim. faço? A minha sogra deu o celular para o menino e eu não queria que ele tivesse celular agora. E aí? Como se você vai se indispor com essa Exatamente. Com a sogra, família, né? né? Com a família em si. Então, Doutora, a gente vai se dispor com a família? o que a gente faz? Um olhar psicólogo sobre isso, vamos lá. Então, às vezes é necessário se dispor com alguém. Às vezes é com um colega, com a família, com a sogra. Uhum. Isso acontece. Mas como não ser indelicado? Você tem que deixar bem claro que em alguns lugares, você que tem essa responsabilidade. Então, quem tem a autoridade maior ali é a mãe e o pai, né? As Sim. pessoas que estão ali na criação daquela criança. Então, depois vem vovó, vovô, titio, titia, primo, prima. Então, primeiro, a conversa é dentro de casa. E quando esses valores, né, estão bem impostos, estão bem claros também do porquê que tudo isso está acontecendo, é mais fácil. Então, pode ter essa indisposição, mas é necessário. Agora, alguma de vocês enfrentou dificuldade com o companheiro? Sim. Tipo, um quer dar o celular, o Sim. outro não quer. Sim. Eu, no caso, com 10 anos, ele falou que não era para dar celular para Ana Letícia. E eu falei, mas ela precisa, eu preciso me comunicar, eu tenho que buscar ela no curso, né? Eu tenho que... Mas você sabe o horário que termina. Então, se termina às 11, você chega lá, 10h50. Rolou né? uma culpa por causa de mudança de comportamento? Sim, com certeza. Não que ele tenha me julgado, me acusado. Só que ele falou, você lembra, né? Quando eu falei que não era para você dar celular para ela, e você deu. Por mim, ela não teria celular até os 18 anos. E aí eu fiquei com aquela culpa, né? Poxa, mas é minha filha, faz tudo, me ajuda, né? Minha companheira. Ela precisa conversar com as coleguinhas. E aí que a gente meio que erra, né? Que elas vão conversar o que elas não querem conversar com a gente, mas vai conversar com a coleguinha. Rola É. como uma moeda de troca? Para algum momento, para vocês, aconteceu isso? Não, tá se comportando bem, tá fazendo tudo que tem que fazer, vou dar uma liberada em algo a mais. Já aconteceu ou não? As regras são Com a rígidas. mais nova, eu faço isso às vezes quando ela quer um joguinho que ela gosta muito de jogar. Como ela estuda bastante, ela não tem muito tempo nas telas. Mas às vezes ela fala, poxa, mamãe, eu já terminei tudo né, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, tá, filha, joga lá meia hora. Mas assim, é complicado, né? Nossa. Muito complicado. Agora, não rola com uma moeda de troca. O que rola muito é, não fez, tirou. Tira, entendeu? Por exemplo, hoje. Investida, né? Hoje ela passou o dia sem celular, porque Tadinha! ontem ela tinha um horário para acordar hoje às 8h30. 8h30 eu falei, filha, acorda, eu vou chamar só uma vez. E eu chamei só uma vez, ela não acordou, tá? Quando ela acordou, eu só, opa, deixa bem ali. O celular, ela pega e deixa lá. Ela não mexe, ela já sabe, perdi meu dia sem o celular. Então, não rola muito como é que a gente fala? Castigo mesmo. Em relação à questão sobre a pressão da família, por exemplo, tem um aniversário ali, aí tá todos os primos ali. Só tu que não tem celular. Só ainda tu tem que. Por que isso. que tu não tem? Tadinho. A gente é muito chato. É muito chato. Pede por que olha aí. Ninguém tá, como é que ele fala? Ninguém tá alienado aqui porque não tem celular. Ou então fala assim, eu posso dar? Eu posso dar? Só um pouquinho, Eu posso deixa eu dar, brincar, falei, só um pega. pouquinho. Pode E aí, pegar. deixa ou não deixa? Eu já deixei algumas vezes, porque também tem a questão da indisposição, até você aprender a falar o não. Mas quando você entende que você é a responsável, né, que a gente tem que ter limites, a gente tem que ter amizade com nossos filhos, mas no fim, nós somos a autoridade sobre eles. E vamos prestar contas, Vamos prestar né? De alguma contas. forma. De alguma forma, todos nós relatamos problemas que tivemos com nossos filhos, mas se a gente parar para pensar, a gente poderia ter agido
de forma diferente. Hoje, com a minha mais velha, eu consigo ver coisas que eu posso fazer diferente com o meu filho mais novo. Né? E ele também vê. Então, também por isso que eles criam aquele temor. Não, eu não quero passar por isso, porque a diferença do meu também é bem grande, 7 anos. Mas ele já passou por situações que ele também não quer passar agora. Então, ele fala, não, não precisa. O segundo filho é mais fácil de lidar com essa questão do celular? Acho que sim, porque ele vê muito. Ele já vai aprendendo. Já. E quando tem a conversa, depende do assunto, inclui todo mundo. Vai todo mundo, né? Todo não mundo fala só com a escuta, pessoa. pode não ter. Agora vamos lá, a gente está falando muito de que essa conexão é importante para que os filhos se sintam seguros para falarem as coisas para vocês. Vamos às dicas e aprender com elas também, né? Como é que vocês se conectam com seus filhos? Chega primeiro com a informação. Sempre você está um passo à frente ali. Mesmo que você ache que você... Será que eu não tenho certeza que é assim que eu tenho que falar? Mas chegue primeiro. Não deixe que a sua irmã fale para ela sobre determinado. Deixe que a sua avó, deixe que o professor da escola fale. Você tem que chegar primeiro com a informação. É pegar o coração dele. E aí, quando a outra pessoa vier falar, não. Mas a minha mãe já falou que nem é assim, é dessa forma aqui. Entende? Então, legal. Tua conexão, como é que você se conecta com A mesma coisa. Quando ela já vem, eu já tô indo com a informação. Não, isso aí é assim, assim. Não, a coleguinha não acertou, não falou certo para você, não. Foi desse jeito. E às vezes eu procuro com alguém que mais próximo que ela, né, que estão mais ligado ali na tecnologia, e tento descobrir qual é a nova do momento. Para quando ela vier, eu já saber, ter meu respaldo de como eu passar para ela. Teu linguajar para falar sobre isso? Normal, assim, mesmo eu falo com ela na linguagem, com os amigos dela falam, sabe? Que até eu me assustei quando eu peguei as mensagens no celular dela. Eu digo, não é assim que você conversa com o seu amigo? É bonito? Não. Então, pronto. Então, agora aqui a gente vai começar de amiga para amiga, sendo que eu sou sua mãe. Aí, tá bom, mãe, mas não vai mais acontecer. Pronto. Entendeu? Como é que você se conecta com o seu? Sabe quando o seu filho é pequenininho e ele vem te contar aquelas histórias sem pé nem cabeça? Começa aí. Você ouvir com atenção, você participar daquele momento, como quando o filho chega, mãe, eu quero ter um pônei. Uau, que legal! Onde esse pônei ficaria? E aí você... Gente, estou me vendo. É isso. Porque se você, da forma como você reage, é a forma que ele vai ter na mente de como você vai receber as coisas. Então, se um pônei te põe louca, te assusta, imagine quando ele for maior e quiser conversar sobre outros assuntos. Então, ouça ele com atenção, participando. Claro, fazendo ele pensar naquela situação. Eu falei do pônei porque foi minha filha mais velha, né? Chegou e falou, mãe, eu quero ter um pônei. Aí eu falei, legal, e onde esse pônei vai ficar? A gente tem que arranjar um lugar para ele. Eu acho que pode ser no seu quarto, porque no meu já tá lotado. Então, acho que tem que ser no seu. E aí ela falou, legal. Mas e quando ele começar a fazer xixi, como é que vai ficar essa... Então, ela passou a pensar naquela situação e ela chegou à conclusão de que, não, acho que pônei não é legal. Então, é nessa hora que você abre esse campo para ele vir conversar com você. Isso. É prestar atenção na conversa. O Vinícius, ele adora tudo que é veículo, né? Moto, carro, bicicleta, enfim. E ele tem tudo isso em casa. E aí a gente morava num condomínio e ele adorava descer para brincar porque passava nos quebra-molas. Agora a gente mora numa casa, aí ele, mãe, eu sinto saudade do condomínio porque eu sinto saudade do quebra-mola. Aí o que eu fiz? Falei para ele, na próxima obra que a gente fizer em casa, eu vou fazer um quebra-mola para você. Dito e feito, essa semana a gente estava numa obra, e aí, só que eu fiz toda uma situação para ele pedir contratar o serviço do rapaz que estava fazendo a obra, né? Então ele pagou R$5 pelo quebra-mola, ele foi lá, supervisionou a obra e tal, e eu deixei fazer o quebra-mola no corredor lá de casa, lateral, para ele poder passar com a bicicleta dele. Então, é o que eu digo para ele. E hoje no carro ele falando, mãe, fez um monte de pergunta, eu falei, filho, quando você quiser falar alguma coisa diferente, pergunta, porque se a mamãe achar que vale, como quebra-mola, eu fiz para você, porque eu achei que não tinha problema, que podia ser legal. Então, por mais que possa parecer algo muito absurdo, a mamãe realizou para você, você está se divertindo. Então, o que você tiver de curiosidade, de pergunta, de vontade, fala com a mamãe. Se for legal,
a mamãe tá com você E às vezes vai a gente, realizar. nessa hora também a gente estimula eles a trazerem os argumentos. Por que, que ele quer? Mulher, mas aí tu não sabe o que foi que ele falou no carro. Ele olhou ele olhou pra mim pelo retrovisor, dirigindo ele aqui atrás. Ele disse, mãe, é porque às vezes tem coisas que os meus coleguinhas falam que eu não quero falar pra você. E eu fingindo normalidade, né? Por quê, filho? Porque pode ser que você não goste. Aí eu fingindo normalidade, né? Mas, filho, se você me falar, pode ser até que você acha que é errado e eu vou dizer pra você, nem é errado. Tentando ganhar. Mas fingindo normalidade. Mas todo dia é um desafio. Sim. Como é que você se conecta? Aproveitando essas oportunidades, entendendo o que ele gosta, pelo menos eu vou falar do meu pequeno. Eu aproveito um pouco também da maior. Me conecto com saber com o que eles gostam, do que eles gostam de conversar, como eles gostam, e aproveitando essa conversa para inculcar neles verdades, né? Verdades que a nossa família acredita. Então, de repente, às vezes, porque um amiguinho... Hoje mesmo aconteceu uma situação. O meu filho chegou falando de uma situação que estava acontecendo na escola, e aí a gente conversando ali enquanto eu me arrumava, eu aproveitei e disse, mas e aí, o que você achou? O que você entendeu sobre essa situação? E aí ele expôs a situação e o que ele achava. Eu disse, mas à luz do que a gente acredita, isso Mas tu é fala bom? assim, complicado, à luz do que a Não, gente acredita? Eu falo, E eu ele converso com o Miguel na boa. Assim, Que como legal. eu converso com uma pessoa, eu converso com ele. Eu nunca tive aquele negócio de falar como criança. Aham. Eu sempre conversei com eles na linguagem deles, claro, mas sempre normal. Eu agindo normal e ele lá. E aí, às vezes, ele fala até umas palavras que eu não entendo, essa daí é nova, me conta aí. E aí isso gera conexão, porque ele fala, ei mãe, tem uma nova, vou para falar. E aí é muito divertido isso. E aproveitar essa oportunidade, isso é incrível, para a gente poder, não, como a doutora falou, não usar aquilo para você julgar, mas usar aquilo, uau filho, que situação. Na verdade, despertar neles o senso crítico, O crítico. né? Pensar a respeito daquela situação, como ele vai agir, né? Ele pensar na estratégia de como ele vai agir, na estratégia de como ele resolveria a situação. Então a gente tem que criar eles assim. Que é o perigoso das redes sociais, né? Exatamente. Que é agir com a massa. A rede social é você agir com pensar como um todo. Exatamente. Aconteceu uma situação, eu conversei com a minha filha sobre um determinado assunto, eu achei que eu tinha conversado tudo. Falei, sente aqui que a gente precisa falar sobre esse assunto aqui. Falei para ela num dia. No outro dia ela foi para a escola, aí estava numa rodinha assim, aí o colega dela perguntou dela, você sabe o que é isso aqui? E aí era uma pergunta bem... Aí ela disse assim, não, eu não sei. Aí ele falou para ele, mas você não é a pessoa certa para me falar sobre isso. Virou a costa e saiu. Aí quando ela chegou em casa, ela falou, mãe, o que é isso? Esse menino, quem te perguntou? E aí eu disse, senta aqui. E aí eu fui explicar para ela o que a oportunidade. era, mas eu achei importante, entendeu? Ela falar para ele, você não é a pessoa certa para me falar Muito sobre legal. isso. E olha, a gente está aqui no Impact Hub, quando a gente veio fazer a nossa visita técnica, né, para entender onde que nós faríamos, e é muito legal esse espaço, né? Vamos voltar aqui, hein? Já estou dizendo logo. A gente encontrou uma gestora aqui no Impact Hub que eu fiquei muito impressionada, a forma como ela se conecta com a filha. Vamos conhecer um pouco dessa história. Tenho uma filha de 11 anos, o nome dela é Lana Radassa, e o nosso ponto de conexão é através do universo K-pop, né? Nós somos fãs de grupos diferentes, e há um ano que quando eu entrei no universo, ela já está um tempinho a mais nesse universo de K-pop, eu entrei por outros motivos, não foi necessariamente de maneira estratégica para ter uma conexão, mas a partir daí houve uma conexão, porque a gente já passou a falar a mesma linguagem, e eu até entendo que vai para além de uma relação de mãe e filha, é como se a gente nesse momento pudesse ser amiga, porque ali a gente está de igual para igual. Então ela não me olha como alguém que ou está falando alguma coisa, ou ela, eu acho que ela sabe de alguma coisa e nem sabe. Ali a gente está de igual para igual, a gente troca, então ela me traz alguma informação, eu levo alguma informação, a gente entende de sentimento também. Então eu percebo que falar disso, estar em eventos ou discutir sobre essa temática nos aproxima muito. É um ponto de conexão com certeza. Dentro do desafio da maternidade, eu acredito que eu sempre a criei para ser uma mulher
de opinião, dela falar mesmo o que sente, o que pensa, mas de um tempo pra cá ela foi ficando muito na dela, muito fechada, e mesmo estando num ambiente que estimula conexão, colaboração e, enfim, achei que seria um curso natural ela a se abrir mais, mas não foi o que aconteceu. Então, quando a gente acessou o universo de K-pop, senti que a gente trocou mais. Então, não era uma conversa de sim ou não. Ah, tá bom, tá legal. Então, conversas profundas, onde a gente pode trocar, rir. Então, enfim, eu percebi que as respostas não eram monossilábicas, sabe? Então, para mim, percebi uma diferença. É isso, a gente buscar o ponto de conexão e que vai ser diferente para cada família e às vezes numa mesma família diferente com cada filho, como eu imagino que seja no consultório, porque para cada paciente uma estratégia. Tem alguma dica básica que a gente poderia passar, então, doutora, para a gente dar essa luz para as mães e pais que nos acompanham agora e que às vezes se acham tão distantes do universo dos filhos? Criar conexão, né, com os filhos é muito importante. E eu acho que uma dica atrelada a sair do celular também, que eu daria, é encontrar o que eles gostam de fazer. Hoje em dia a gente está muito ligado à tecnologia e a gente pode usar isso a nosso favor também. Então, algumas crianças descobrem a robótica e podem começar a participar de alguns clubes, né, de estudo, enfim, de robótica. Pode aprender um pouco sobre marketing, talvez, sobre empreendedorismo, né? Existem algumas oficinas, eu acho que aqui o Impact Hub, que é sobre empresas também, isso é muito legal de falar. Algumas crianças, como na série, o menino gostava de artes, né? Ele gostava de desenhar, mas o pai colocava em esportes. Mas o interesse dele era outro. Sim. E se a gente tivesse investido nessa parte das artes? Então, algumas pessoas gostam de dança, de pintar, de desenhar, enfim. Música, né? Algumas pessoas começam a tocar instrumentos. Então, a gente tentar encontrar um ponto ali de apoio, né? Para sair dessa zona da tecnologia, de uma forma geral ali, do celular e do videogame. A gente entrega uma outra alternativa para eles também procurarem a felicidade. Porque ali aquele celular, rede social, vídeo rápido é legal. Mas a gente pode encontrar felicidade em outras coisas também. É isso, gente. Quem não assistiu ainda, fica a dica. Assista a série Adolescência no Netflix, porque ela vai mexer um pouco com o seu centro ali, porque você vai ver coisas e modos de pensar e vai se questionar sobre situações que talvez você ainda não se questione. Mas que bom que a gente conseguiu trazer aqui um pouco mais de inspiração para você também, para você conseguir se conectar e para você ficar atento. E claro, sempre atento ao nosso De Repente Mãe. Até a próxima!